Fiquem em vossos pés em respeito à palavra de Deus e abram comigo as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. O vale de ossos secos. Todos encontraram? Amém? Eu vou ler, a minha Bíblia está na expressão NVI, Nova Versão Internacional. Os irmãos acompanhem vossas Bíblias comigo. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, em outras versões, sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Então eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E então eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho. Em algumas versões, houve um rebuliço, um som de chocalho, e ossos se juntaram ao seu osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, e havia carne, depois pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que eles tornem a viver. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. E quer saber o resultado? E eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Senhor, nessa noite nós gostaríamos de te agradecer, Pai, porque nós sabemos que a tua palavra fala, Pai. Nós sabemos que a tua palavra fala com o teu povo, e eu sei que nessa noite, alguém que veio buscar uma palavra de ti aqui, Pai, sairá com uma resposta, e essa resposta será grande, que ela será ouvida por todos os bairros da cidade de Uberlândia. Que nessa noite o teu servo, apenas um vaso, seja usado nas tuas mãos. Faça de mim o teu querer, e que o teu povo receba a tua palavra em nome de Jesus, Pai. É minha oração. Amém. Quando eu comecei a estudar o livro de Ezequiel, o Senhor me trouxe muito fortemente, primeiramente, sobre a história de Ezequiel. Quando nós pregamos o livro de Ezequiel, muitas das vezes nós focamos apenas que os ossos voltaram a viver. E é tão lindo essa imagem. Mas eu quero trazer para os irmãos, primeiramente, um contexto, onde essa história, onde essa profecia está inserida. Ezequiel é contemporâneo de um profeta chamado Jeremias. Um profeta que profetizava para Israel, profetizava para o povo de Deus, que eles se arrependessem, para que o juízo não fosse chegado. Mas não adiantou. Eles não somente não ouviram a profecia de Jeremias, como pior, eles maltrataram o profeta do Senhor. Então aqui é o primeiro aprendizado que eu entendo.
Profeta que é profeta, eu vou repetir isso várias vezes, ele não tem compromisso com o que as pessoas esperam dele, mas o compromisso com aquele que o chamou. Então entenda, se o Senhor te chamou, ele te chamou para uma grande obra, entenda, o seu compromisso é com ele. Não importa o que vão dizer, não importa como vão te tratar, quem cuida da tua família é ele, quem cuida da tua casa, quem está cuidando de você é ele. Nós temos 3 grandes invasões que aconteceram nesse período. A primeira delas, aproximadamente 605 a.C. São levados primeiramente os filhos dos nobres. Nós temos que entender que aqueles que nessa época, Nabucodonosor compreendia que o que era possível era tornar os jovens com outra identidade. Então ele mata os velhos, aqueles que tinham sua identidade formada, e leva apenas filhos dos nobres. Nessa primeira leva de 605 é levado Daniel, Misael, Azarias e Ananias, como a gente conhece, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são levados na primeira leva. Na segunda leva, Nabucodonosor leva mais um povo, só que dessa vez, povo comum, e entre eles também sacerdotes. E neste povo está inserido Ezequiel. Ezequiel está inserido no ano de 597 aproximadamente. Mas a terceira e pior é aquela profetizada por Ezequiel em seu livro, que vai ser sucedida no capítulo 32, onde Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém. Ele destrói os muros, queimam as portas, retira a arca da aliança e destrói o templo. Quer entender o que ele fez? Porque o povo acreditava que enquanto houvessem muros, houvessem portas, houvessem arca da aliança, houvessem templos, eles estavam tudo bem, fazendo tudo errado. Mas o que o Senhor profetiza é: eu não quero que o meu povo viva apenas de aparência, eu não quero que o meu povo seja tido como santo quando não é. Eu quero que o meu povo viva verdadeiramente uma santidade. E entenda o que acontece quando Deus permite que Nabucodonosor destrói os muros. Ele está dizendo: se eu não os protejo, ninguém mais pode os proteger. Quando ele destrói as portas, ele está mostrando: se eu não conduzo o caminho de Israel, ninguém é capaz de conduzir. Se eu saio do meio da presença do meu povo, a presença do meu povo já não me sente. Então entenda, o Senhor quer mostrar para o seu povo, com essa terceira leva, que somente Ele poderia proteger, que Ele poderia conduzir os caminhos, que Ele poderia ser o único Deus de Israel. Mas aí eu entendo que há uma profecia constituída por Ezequiel, e a gente vai entender qual que era a cabeça do povo que foi levado cativo no Salmo 137, que está escrito o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos, porque sobre os salgueiros nós dependuramos as nossas harpas. Já não há mais louvor, já não há mais alegria. Como cantaremos nós em uma terra estranha? E é aí que surge Ezequiel. E eu queria que vocês entendessem o seguinte: no capítulo 1 do livro de Ezequiel, vai estar escrito assim: Ezequiel, filho de Buzi. Buzi era um sacerdote da descendência de Arão. E a gente entende que também filhos de sacerdotes eram também sacerdotes nessa época. Então entenda o seguinte: Ezequiel, ele inicia o seu livro falando que foi no 30º ano de seu aniversário. 30º ano em que ele deveria começar a exercer. Dos 25 aos 30, um menino se prepara, um adolescente, um jovem, de 25 aos 30 anos, se prepara para ser um sacerdote. Imagina Ezequiel vivendo aquilo, se preparando dia a dia: eu vou ser sacerdote, um dia serei como meu pai. Hoje eu me levanto, eu estudo medicina veterinária. Por quê? Porque nessa época era o sacerdote quem olhava para o animal e falava: esse animal é um animal são, então pode ser feito nele uma oferta a Deus. Olhava para as pessoas e falava: há uma doença em você, então era medicina também estudada. Ezequiel, ele se preparou para aquilo que ele foi fazer. Ele viveu a vida numa expectativa de algo que não aconteceu. E o Senhor falou comigo: existem pessoas na minha casa
que estão com uma expectativa frustrada, porque esperaram por algo que ia acontecer, que não aconteceu, que esperavam por uma promessa que não veio. Era assim a vida de Ezequiel. Sabe o que acontece com Ezequiel? A Bíblia vai falar que, no capítulo 1, que enquanto ele estava lá, no rio Quebar, abriu os olhos dele e ele teve visões dos céus. Quer entender o que o Senhor falou comigo? Ele falou assim: embora as tuas frustrações, embora as tuas expectativas, embora tudo que você viveu seja apenas lamentos, eu ainda sou capaz de abrir os céus e dar visões aos céus para você. E aí ele fala no capítulo 2 que o Espírito entra nele. E o que acontece quando o Espírito entra nele? Ele se põe em pé. Então entenda, antes de Jesus, antes de Deus levantar toda a nossa geração, Ele vai levantar você primeiro. Para que Deus profetize algo às pessoas, primeiro Ele vai levantar alguém. Então Deus vai levantar você. Deus, Ele quer que você se ponha em pé e entenda que é somente pela presença, pela graça, pela misericórdia dEle, que você vai ser colocado de pé. E aí a gente entra no capítulo 37. No capítulo 37, no início, fala que veio sobre o profeta Ezequiel a mão de Deus. Tem gente que vive a sua vida toda falando assim: nossa, olha a prova que eu estou vivendo. Misericórdia, isso deve ser obra de Satanás. Só que entenda, o vale de ossos secos, quem o coloca no meio do vale é Deus. Entenda o seguinte: no meio da tua prova, quem te coloca aí é Deus. Mas tem uma questão: no meio de um vale só existe dois tipos de pessoa. Só existe profeta ou osso. E a escolha de quem você vai ser no meio desse cenário é tua. No meio do cenário de prova, você é osso ou é profeta? No meio da tua luta, você é osso ou é profeta? Então recebam a palavra de Deus nessa noite. Deus quer usar você como um profeta, e através da sua vida, ossos voltarão à vida, porque é por intermédio de você que Deus vai levantar alguém. E a Bíblia fala que Ele fez ele andar ao redor dos ossos. Porque tem gente que acha que no meio da prova, no meio desse cenário, eu ficaria bem quietinho. Imagina um cenário de morte. Eu estou vendo milhares e milhares de ossos secos. O cenário é terrível, é desesperador. Para qualquer pessoa de nós ficaríamos parados. Aí a Bíblia fala que Ele me fez andar. Alguém entendeu? Vou repetir para você entender, para ver se o glória melhora. Não é por tuas pernas que você vai andar. Não é pelo teu conhecimento que você vai andar. Não são pelos teus anos de preparo que você vai andar. Não é pela tua experiência que você vai andar. Quem faz andar é Ele. Quem faz levantar é Ele. Quem batiza é Ele. Quem faz algo na tua vida é Ele. Então entenda, se Ele faz andar, é Ele quem cuida do teu chegar, do teu sair, do teu andar. E até no meio do vale Ele está contigo. Oh, glória a Deus. Até no meio do vale Ele vai estar contigo. É Ele quem faz andar. E aí Deus colocou uma coisa no meu coração. Porque tem vezes que Deus usa a gente, e a gente acha que por ser profeta nós estamos em posição superior. Isso aqui é apenas osso. Mas quem Deus levanta não pisa em osso, anda ao redor. Se Deus te levantou para algo, entenda, sua posição não é superior. No reino dos céus, quanto mais alto é o menor. Então eu sou servo dos demais. O Senhor não te chamou para pisar em osso, mas para andar ao redor deles. E aí uma pergunta me veio à mente, porque no primeiro ano da faculdade de enfermagem, eu tive uma disciplina chamada saúde coletiva. Na disciplina de saúde coletiva, a professora falou: eu quero que vocês conheçam um lado da saúde que vocês ainda não conhecem. Ela nos levou a um vale de ossos. Só que, diferente desse cenário, os ossos estavam enterrados. E eu falei: peraí,
Se fosse um cemitério normal, os ossos não estariam expostos, mas estariam enterrados. E aí eu orei e falei: Deus, me revela por que isso. É que Deus falou assim: é porque quando Ele te coloca num cenário de morte, Ele já mostra para você de cara qual é a intenção. Se Deus te colocou no meio do vale e Ele já está te mostrando o osso, é porque tem algo incomodando. Porque tem gente que, se ele está no meio do vale, ele olha assim: ah, tá bonitinho, senta até em cima de osso, e não vê que tem algo errado. A palavra do Senhor para vocês nessa noite é o seguinte: você já sabe o que está errado, você já sabe o que está fora do lugar. Deus já te colocou e está incomodando. Tem algo que precisa mudar, tem algo que precisa ser diferente. Ele está mostrando os ossos e falando assim: Ezequiel, olha para esses ossos, se incomode com o que está acontecendo, entenda que tem algo que precisa mudar, e é por intermédio da sua vida, é por intermédio do seu fazer, porque se Deus quisesse, Ele faria os ossos viver sozinho, mas Ele leva Ezequiel e usa Ezequiel, porque é intermédio da sua vida, é por intermédio de você que as coisas precisam mudar. Quer a presença de Deus? Então tem atitude diferente. Quer a unção de Deus? Tenha posição diferente. Não haja como agem as pessoas lá fora. Deus quer de você que você se incomode com os ossos que estão fora do lugar. Oh, glória a Deus. E a pergunta de Deus é: filho do homem, poderão reviver esses ossos secos, sequíssimos? A resposta comum é: não. De jeito nenhum. Deus me livre. Mas aí ele responde o seguinte, e não é uma resposta que Deus espera de nós, embora seja uma resposta digna. Eu não sei, só tu sabes. E muita gente está assim como Ezequiel, embora conheça Deus, embora viva com Deus, ele não tem a capacidade de exercer a fé. Poderão reviver. Poderão reviver. Porque a fé que Deus te entregou, a fé que Deus te deu, não impede Deus de fazer. Porque Deus já fez. Eu preguei isso a última vez que eu vim aqui. A fé que Deus te entregou, ela só é uma ferramenta para receber de Deus aquilo que Ele já fez. Então entenda: se você não tem fé, Ele faz. Se você tem, Ele faz ainda maior. Levante a mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Serão derramados sobre você uma fé que será capaz de responder às perguntas de Deus com sim. Tu podes fazer. Sim, não há dúvida do que o Senhor pode fazer. Não há sequer um respingo de dúvida da capacidade do Senhor. Senhor Jeová, tu sabes. E a resposta de Deus é: então profetiza sobre esses ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Deus está dizendo: só para de apenas esperar e comece a praticar o que Ele já te entregou. Tem gente que está assim, pastor: um dia, isso eu sempre prego aqui, né, parece. Um dia, irmão, eu faço, Deus me deu, mas um dia eu dedico. Um dia eu estudo mais. Um dia eu me preparo mais. A palavra do Senhor é: profetiza. Mas a minha família está perdida. Profetiza. Mas os meus pais estão perdidos. Profetiza. A palavra do Senhor nessa noite é: profetiza. Deus te coloca no meio do vale, o vale é osso seco. Mas entenda o seguinte: Deus não está olhando para você e está mandando você profetizar, já esperando que algo vai acontecer. Ele quer que você profetize para começar a acontecer. Deus quer que você pare de viver como você quer e passe a viver como se o milagre já tivesse acontecido. Profeta que é profeta já vive como se o milagre já tivesse acontecido. Oh glória, eu estou sentindo a presença dele aqui.
Deus está falando assim: você fala que quer ser cantor, mas não se prepara. Você fala que quer ter um emprego, mas não sabe para procurar. Você fala: eu quero ter uma namorada, mas não ora, não procura. O Senhor está falando: comece a viver como se o milagre já estivesse acontecido. Abra a tua boca e profetiza, que é quando você começar a profetizar que as coisas começarão a acontecer. Ele não esperou o osso começar a acontecer para profetizar. E aí, ele profetiza, e houve um ruído enquanto ele profetizava. Entenda o seguinte: barulho de Deus só é barulho de Deus quando começa um rebuliço, mas vai osso para o seu osso. Vou repetir: não adianta só ter barulho se não tem mudança de vida. Vou melhorar. Não adianta pular, gritar, correr, se enquanto você pula, grita, corre aqui dentro, lá fora você cai. Deus quer que você tenha a mesma atitude aqui dentro, a que você tem lá fora. Presença de Deus só é presença de Deus, meu pastor, quando ele acontece o rebuliço, mas vai osso para o seu osso. Não é osso, não é rádio una colando em fêmur. É rádio una colando em úmero. É osso a seu osso, no lugar, é do jeito certo. Deus está falando comigo nessa noite, com alguém aqui. Deus quer que você mude a sua vida. Isso vai começar pelas suas atitudes, não aqui dentro, mas lá fora. Formou-se músculo, depois os ossos, músculo, carne, tendão, pele. Por que nessa ordem, não o contrário? Porque quando muda, Deus muda, Ele muda de dentro para fora. Ah, mas o pastor não precisa nem pregar que o jeito de vestir tem que ser diferente. Por quê? Porque quando muda de dentro para fora, ele sente: eu preciso mudar. Eu preciso andar diferente. Eu já não posso falar o que eu falava. Eu já não posso andar como eu andava. Porque existe um espírito dentro de mim que arde. E ele fala: você precisa ser diferente. Porque para que haja uma diferença nessa geração, essa mudança vai começar por você. Oh, glória a Deus. E ele anuncia a mensagem aos quatro ventos. Porque depois de estrutura, precisa de espírito. E como eu profetizei no início, eu profetizo novamente. Não adianta só ser corpo vivente, alma que anda de lá para cá, precisa ter espírito. A profecia que eu tenho para vocês nessa noite é que Deus derrame sobre vocês o Espírito Santo. E que o Espírito Santo lhe conceda línguas estranhas. Que o Espírito Santo lhes conceda sinais e maravilhas. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Oh, glória a Deus. E todos voltaram à vida e formaram um grande e numeroso exército. Para quem olhava ossos secos, não entendia no que poderia acontecer com aqueles ossos secos. Tornaram um numeroso exército. Quer saber o que Deus está falando comigo? Quando você chega nesse cenário de morte, pode até ser osso, mas quando você sai do cenário de morte, é um numeroso exército. Vou explicar para você. Jesus te colocou nessa prova, mas essa prova não vai te matar. Prova é lugar de passagem, não de morada para crente. Deus está colocando você nessa prova, é porque por meio da tua vida, é por meio da tua história, Ele vai levantar um numeroso exército. Vai ser maior do que você esperava. Vai ser maior do que você esperava. Vai ser muito maior do que você esperava. Se coloca em pé em nome de Jesus. Eu sei que Deus falou com alguém. E quando eu prego, eu não posso deixar de fazer isso. Eu quero convidar aqui à frente. Você sabe que Deus falou com você. Você sabe que precisa mudar de vida. Eu quero aqui à frente quem se afastou da igreja.
vem depressa. Jesus quer salvar você. E para salvar a tua família também, Ele vai salvar você. Quero também aqui, à frente, alguém que tem alguém da família que não está aqui porque se afastou. Porque Deus vai usar você. E enquanto você está aqui na frente, Jesus já está trabalhando lá. Enquanto você estiver aqui, o nosso pastor vai orar por nós. Jesus já vai estar trabalhando lá. Jesus já vai estar salvando lá. E entenda, essa semana vai ser diferente. Quando isso acontecer, vai chegar alguém perto de você e vai falar assim: eu conheço a sua igreja. Entenda, isso aí é só um sinal. É Deus querendo trabalhar com você. É o seguinte: quando perguntarem, você vai lembrar de mim. Alguém vai perguntar da nossa igreja para você essa semana. É Deus te dando a oportunidade de pregar. É Deus te dando a oportunidade de ser profeta no meio do vale.